Os irmãos acompanhem. 1 Reis, capítulo 3, versos 7 a 9. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, Tu fizeste reinar Teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do Teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao Teu servo coração compreensivo para julgar a Teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Nosso tema aqui é visão e decisão. Nós encontramos aqui uma oração de Salomão pedindo sabedoria a Deus, para que ele pudesse julgar as coisas, para que ele tivesse condições de tomar as melhores decisões. E ele pede: dá-me um coração compreensivo, prudente, que discirna entre o bem e o mal. Nós sabemos que as decisões que nós temos que tomar, elas são muitas vezes difíceis, em alguns momentos. E nós sabemos também que só podemos acertar se nós vivemos sobre esta oração, sobre esta orientação, e oração também, orientação de Deus para as nossas vidas. Êxodo 18, 20 diz: ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Essa orientação de Deus vem por meio desse conhecimento da palavra de Deus. Quando a gente fala, né, Deus fala comigo, como é que Deus fala conosco? Deus fala conosco principalmente quando nós estamos em comunhão com a palavra dEle, e assim é como se os nossos olhos fossem mais abertos para tomarmos as decisões. Então não é simplesmente de uma forma abstrata, mas é de uma forma mais firme quando Ele fala no nosso coração, mostrando o caminho que nós devemos tomar. Eu dei o exemplo aqui no nosso texto da questão da visão. Se nós enxergamos com os dois olhos, talvez com um pouquinho de grau, mas enxergamos. Se você fez a experiência de tampar um olho, acredito que todo mundo já fez isso, como é difícil enxergar apenas com parte da visão. Mas é possível, nós vamos nos adaptando. O exemplo que eu quero dar é que a visão que nós temos das coisas, as decisões que nós temos que tomar, é uma visão parcial. Nós não conseguimos enxergar todas as coisas. E nós, então, precisamos dessa orientação de Deus. É claro que um dia nós vamos ter essa visão total. E é claro que a cada dia que nós passamos, que nós vivemos, nós conseguimos enxergar melhor, porque nós estamos mais perto de Deus. Então, nós precisamos disso, estudar a palavra, orar a Deus e pedir a decisão, pedir que Deus mostre a decisão que nós devemos tomar. Talvez não seja tão difícil como a vida de Salomão, de julgar aquele povo, mas eu creio que a gente tem decisões muito difíceis de tomar. E se nós não tomarmos esse cuidado, nós vamos errar sem necessidade. Nós vamos errar por não buscar conhecer a Deus, por não saber e buscar os caminhos de Deus. Eu vou ler aqui parte de uma devocional de Lilith Cowan. Ele disse: quando você estiver em dúvida sobre que direção tomar, submeta o seu poder de julgar inteiramente ao Espírito de Deus e peça-lhe para fechar todas as portas, menos a certa. Quando estiver descendo o longo corredor da vida, você descobrirá que o Senhor já o precedeu e fechou muitas portas, por onde você certamente teria entrado. Mas esteja seguro de que Ele, mais além dessas, uma
existe uma que ele deixou aberta. Entre por ela, se encontrará face a face com uma curva do rio da oportunidade, que é mais largo e profundo do que você teria imaginado em seus melhores sonhos. Lance-se nele, ele conduz para o oceano. Em resumo, busque a orientação de Deus. Aqui ele está dizendo que quando a gente busca, Deus está indo sempre à frente. Ele fecha as portas que devem ser fechadas e Ele vai abrir a porta certa. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes algumas portas são fechadas pelo inimigo, né? Deus quer que a gente entre por ela. Nós temos que ver se realmente é a vontade de Deus. Mas busque a direção de Deus, a orientação de Deus. O importante é confiar, é buscar essa orientação de Deus. A visão nem sempre é perfeita. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade de entender certos acontecimentos, dificuldades que nós enfrentamos, por que isso está acontecendo dessa forma, por que essas portas estão se fechando. Mas nós sabemos que é Deus dirigindo o nosso caminho para o lugar certo. Nós não compreendemos agora, mas um dia nós vamos compreender todas as coisas. Que Deus sabe todas as coisas. Que nesta manhã nós possamos então começar o dia pensando nisso. Quantas decisões nós temos que tomar, quantas ações nós temos que realizar durante essa semana. Que sejamos sobre a orientação de Deus. Pai querido, obrigado. Nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti por esse momento que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Que o Senhor Deus esteja realmente nos conduzindo para que possamos andar nos Teus passos, possamos sentir o Teu cuidado, ó Pai, andarmos conforme a direção e no centro do Teu querer, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por esse momento e que o Senhor nos abençoe mais e mais. Oramos em nome de Jesus. Amém.